abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. Também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lá restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que nos fizestes? E em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizestes aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão. E restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Diga misericórdia. Irmão, olha, esse texto tem tantas mensagens. Eu li todos os versículos do capítulo, para você não ler a Bíblia aqui na igreja. Já lemos tudo que diz o assunto. Agora deixa a tua Bíblia aberta, mas levante os teus olhos e não leia. Vamos agora fazer uma coisa que Deus falou com Josué. Vamos meditar, vamos analisar, vamos, o que mais? Investigar
Vamos comparar, vamos concatenar, né? Então, vamos procurar mais nome aqui. Quer que eu procure mais? Podemos fazer. Esmiuçar. Lembrei de um pastor, né? Foi líder meu lá em Minas Gerais. Ele falava assim: nós vamos esmiuçar agora a palavra de Deus. Então, né, pegar partículas, partes dela e colocar dentro daquilo do qual nós precisamos. Esse texto ele tem muitas mensagens, mas como nós estamos chegando ao final do mês de maio, o nosso curso Fé sobre Oração, e a partir de junho, dia 1º, nós vamos começar falando sobre a derrota de Satanás, porque junho é o 6º mês aonde desceu as melhores notícias do céu. Foi quando veio o anjo Gabriel, anunciou a Isabel que ela seria mãe, apareceu ao sacerdote, como é que era o nome do pai do Batista? Zacarias, trazendo as boas novas, apareceu a Virgem Maria e disse para ela que ela seria a mãe do Salvador, do Messias, e apareceu em sonhos a José e mandou ele receber a sua esposa, porque o que estava nela não era traição, era do agir de Deus. Então, junho é o mês de vencer Satanás com as boas notícias do céu, a derrota de Satanás que nós vamos estudar e nós vamos crescer mais na nossa fé. Vai ser bom demais, meu Deus do céu. E junho é o mês do quê, pastor Anildo Caneiro? É o mês do amor. Não tem a reunião do amor, dia 1º, que dia? É dia 1º de junho mesmo? É o primeiro dia de junho, tem a reunião do amor. E no dia 12 de junho, o que nós vamos ter? Hã? Então, não tem nada não? Dia 12 não é uma segunda-feira? É uma quarta? Eu tinha marcado uma reunião dia 13, aí eu antecipei para o dia 10. Dia 10 de junho eu vou estar lá no Tijucal, cumprindo a promessa que eu fiz para uma garotinha, que ela tem me chamado, só tem que ir lá na minha igreja, só tem que ir na minha igreja. Aí eu tenho que ir lá, porque o pastor lá não me chamou, mas a menina lá me chamou. Aí eu vou lá. Pastor Pedro, um abraço e Deus abençoe. Não, mas nós vamos lá no Tijucal, dia 10 de junho. Então, dia 12 é uma quarta. Não, é uma terça, é quarta-feira. Você não marcou nada para o amor, dia 12? Por que você marcou? É quarta-feira, irmão. Como é que você vai marcar alguma coisa quarta-feira? Está aqui na igreja, que é com Jesus. Depois não, nós vamos até meia-noite o culto de quarta-feira. É a reunião do amor. É dia de abençoar os casais, os namorados, quem pretende casar. É o dia de abrir os caminhos, iluminar a vida, colocar unção nas alianças, desprender, quebrar os laços com a infelicidade, a tristeza, a derrota. Meu Deus do céu, dia 12, vai dar uma reunião muito boa. Vou fazer um negócio legal para abençoar a sua vida dia 12. Você não vai passar mais nenhum ano sozinho mais, e sua vida vai mudar. Digam graças a Deus. Mas vamos voltar para o texto aqui. Bora lá. Veja bem, tem umas coisas interessantes nesse texto, porque não foi a primeira vez que Abraão jogou Sara na mão do inimigo. De fato, alguns rabinos, por exemplo, eles são iguais àqueles crentes que acham assim, que a pessoa tem que ter uma super fé e ela nunca foi fraca ou nunca cometeu um erro, ela tem que ser perfeita. Foi não, irmão. Mas não é que a pessoa não foi perfeita, que nós também podemos ser imperfeitos e está tudo certo. Não é isso, nós não temos que usar a liberdade para causar libertinagem. Mas você tem que olhar que às vezes você tem que ver que você tem os mesmos defeitos, as mesmas falhas que outros homens de Deus tinham e que tornaram heróis da fé, pessoas completamente mudadas e transformadas. Nós, não significa que Abraão, por estes atos aqui, ele seja desqualificado, mas mostra que ele era um ser humano comum, com medo, dúvidas, pensamentos
antecipados, pensamentos contrários. Paulo fala, por exemplo, sobre isso que Abraão ele cometeu, e Paulo mostra que isso é demoníaco, isso é maligno. Quando você, por exemplo, quando uma pessoa, ela tira conclusões pela outra, né? Como aqui, por exemplo, Abraão chega, quando ele saiu, ele mostra isso, que quando ele saiu errante, não é que ele estava errado não, irmão, é porque Deus não deu ele endereço. Quero saber qual é o cara que tem a coragem de pegar o seu carro, entrar nele, tem o dinheiro para pagar a gasolina, mas você não sabe para onde que vai. E aonde você vai dirigindo e Deus entra por aqui, vai por ali, vai para lá, até chegar onde Deus quer que você leve. Quem é que faz isso? Toda vez que eu entro no meu carro, os meus filhos, desde pequeno, quando entrava comigo, já diziam assim, onde nós vamos? Aí eu brincava com eles, você está comigo ou eu com você? Não, eu estou com o senhor, mas onde é que o senhor vai? Não, vocês vão comigo, quando chegar lá vocês vão ficar sabendo. Não, mas onde é que vai? Não, espera, quando chegar lá você sabe. Não, mas vai aonde? E não tinha jeito, irmão, eu tentava resistir, mas eu tinha que falar onde é que estava indo. Demora? Não, é rapidinho. Já está chegando? Não, agora que nós saímos. Mas vai demorar a chegar? Uns 15 minutos. Isso tudo? Aí eu fazia um convite. Quer ir caminhando? Não, aqui no carro pelo menos o ar está ligado, está calor, né? Então vamos aqui no carro. Então não é que Abraão saiu errante, ele saiu sem ter um destino, só tinha um ponto de partida, mas não tinha um destino, então ele não sabia para onde que era. Mas olha o que ele faz. Ele combina com Sara desde quando eles saíram. De fato, Sara era filha de Terá, só não era com a mesma mãe do Abraão, era com outra mulher. Mas Sara estava com ele na condição de irmã? Não, ela estava na condição de mulher, de esposa. Tanto que o próprio Deus falou com Abimeleque, ela é casada e ela tem marido. Segundo alguns historiadores, eles falam, por exemplo, que se a mulher naquela época, naquele tempo antigo, nós estamos falando aqui de quase 5 mil anos por aí, 5 mil anos é alguma fração, tem até mais do que 5 mil. Diz, por exemplo, que se a mulher fosse casada, o camarada não poderia tomar ela do outro, porque era casado, era adultério. Mas podia fazer uma coisa. Mata o marido, ela fica viúva para casar com ela. Esse irmão aqui, daquela banda de lá, o povo dele. É verdade esse hábito aí? Não sabe não, é história. Você sabe da história também. Mas que fazia isso não, né? Você só ouviu falar. Que ele é parente do pessoal que é a banda de lá. Não, então tinha esse costume. Segundo, por exemplo, alguns historiadores, eles falam isso. Então tinha algo que fazia Abraão temer, né? E já combinou com ela. Aonde a gente for, você vai chegar lá. Agora, Sara, por exemplo, irmão, Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 65 anos. Meu irmão do céu, se uma mulher com 65 anos pode ser desejada e pode ser querida, para um rei querer ter ela, né? Não é que não tinha mulher feia que Sara sobressaía, não. Tinha mulher bonita, mas tinha algo na Sarinha que deixava ela assim, a ponto de ser desejada, que o faraó quis ela e o Abimeleque mandou buscar. Para não acontecer uma tragédia, Deus fez o Abimeleque se ferrar, né? Deixou o cara mal. Senão o camarada ia contaminar a família de Abraão. Aí já era, né? Aí já tinha um outro problema a ser superado, né? Por causa da decisão que Abraão e Sara tomou em conjunto, porque Sara, por exemplo, não foi só Abraão que decidiu ser assim, Sara concordou, tanto é que o Abimeleque falou para Deus, eu perguntei para ele, ele falou, minha irmã, e eu perguntei para ela, ela falou, é meu irmão.
Se eles tivessem falado, é meu marido, é minha mulher. Só que, olha como que Abraão queria construir uma família, em cima do engano, em cima da mentira, ou digamos, como alguns, meia-verdade. Não existe meias verdades, ou é mentira ou é verdade. Não existe nem meia, nem para lá, nem para cá, né? Então, Abraão sabia que Sara estava acompanhando ele na condição de esposa, e o próprio Deus, nos sonhos, aparece para o Abimeleque e fala para ele: a mulher casada tem marido, você vai devolver ela para ele. E o próprio Deus está dizendo. Abraão era o quê? Profeta. Uau! Ih, lasqueira! Veja bem, é como se o próprio Deus estivesse dizendo assim, ó, o camarada é um cristão, é um judeu, mas ainda é inseguro, ou medroso, ou descrente, não confia totalmente no que deveria confiar, não está firme como deveria estar, mas é profeta. Fala com ele, e aí Abraão passa por um constrangimento que o Abimeleque lava a alma, chamando o Abraão numa responsabilidade, dizendo para ele: o que você tinha na cabeça para você poder fazer uma coisa dessa, de você trazer uma tragédia sobre o meu povo, sobre o meu reino, sobre a minha vida, se eu não tinha culpa nenhuma do que iria acontecer? Ele dá uma chamada na chincha, como diz lá em Minas Gerais, na vida de Abraão, irmão, que Abraão ficou crente na hora. Abraão mudou no exato momento, porque ele justifica dizendo assim: não, eu achei que não tivesse temor de Deus por este lugar, e aí vocês iam me matar e tomar a minha mulher. Bom, ele achou que não tinha temor de Deus e achou que Deus não era suficiente também para guardá-lo. Onde é que estava o problema? No povo do lugar ou em Abraão que estava lá? Quero só falar uma coisa para você. Quando Deus manda você ir, embora Ele não te dê o destino, Ele vai te conduzir. E para onde Ele te mandou, Ele te sustenta. Quer ver uma coisa? Não existe nada melhor para te proteger do que o que Deus te chamou para fazer. Por exemplo, Deus chamou a Moisés para ir no Egito tirar o povo dele das garras do faraó. O faraó não podia matar o Moisés? Podia ou não podia? Podia. Por que ele não matou? Porque o chamado de Moisés protegeu ele. Não sai do seu chamado. O seu chamado, Abimeleque podia ter matado Abraão. Você sabe por que ele não matou? Não matou porque Abraão estava dentro do seu chamado. Não saia do seu chamado. Aonde é que Deus te chamou, irmão? Eu já tive gente, por exemplo, que já me ameaçou, como diz um amigo meu ontem, eu estava rindo, escutando ele, que ele falou assim: eu já tenho tanta ameaça de morte, mais do que os dentes que eu tenho na boca. Para todo lugar que eu fui, irmão, eu já fui ameaçado de morte. Mas por que os caras não matam? Não mata porque Deus não deixa, que você está dentro do seu chamado, mas não sai de dentro do seu chamado. Fica dentro do seu chamado. Embora Abraão estava cometendo erro, falhando, mas ele estava dentro dos limites do seu chamado para viver de fé. E quando ele falhou, Deus fez ele voltar para a fé e viver da fé, porque o justo, ele não vive das circunstâncias, ele vive da fé. Por isso é que Deus chega para Abimeleque e diz para ele: ó, devolve a mulher, porque se você não devolver, você e todo o seu reino será destruído. E quando Abimeleque chama Abraão e devolve Sara para ele, a Bíblia diz, é onde eu quero focar com você, o versículo 17 e o 18, principalmente o 17, que orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque, a sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos. Então, olha para cá.
Diz a Bíblia que Deus havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque. Bom, irmão, no mínimo a gente precisa de 3 meses, 6 meses, 9 meses para nascer uma criança, 3 meses, 6 meses para você saber que está grávida. Então Sara ficou um bom tempo no palácio de Abimeleque, não foi? Agora olha que interessante. Por que que o Abimeleque, quando Deus falou com ele acreditou num sonho para devolver Sara para Abraão, mas Abraão não acreditou numa visão que Deus deu a ele, para ele sair de Ur dos Caldeus, para ele ir para onde Deus mostraria? Por que que Abraão não acreditou que Deus era capaz de não só enviá-lo, mas também de protegê-lo para onde ele estava indo? Por que que Abimeleque, na hora em que ele ficou doente, porque Deus não dá sonho a ninguém por acaso não, tá, irmão? E nem Deus não fala a esmo, tanto é que Jesus diz para não lançar pérola para porco. Se Deus deu um sonho e falou com Abimeleque, é porque Abimeleque se preocupou com uma coisa. O que que Abimeleque chamou a atenção dele que ele se preocupou? Com a sua saúde e a saúde das mulheres da sua família, do seu reino. Quando aquilo não estava funcionando. Você sabe por quê? O que que acontece? Por que que um casamento acaba? Porque às vezes nem a mulher nem o marido se preocupa por que que agora estão tão frios e distantes um com o outro. Tem gente que diz assim, não, casamento é aquele tempo, passa. É normal assim, essa frieza, esse distanciamento. Não, porque está trabalhando, não está correndo para um canto, não está correndo atrás do vento, outro atrás da tempestade. Então a gente não tem tempo, mas era assim? Não, não era. O Abimeleque, por exemplo, descobriu, tem alguma coisa errada. Antes as mulheres criavam, nasciam crianças. Antes eu tinha saúde. Hoje eu estou dia sim, dia não, eu estou doente. Alguma coisa está errada. O que está acontecendo? Às vezes tem pessoas, por exemplo, que na sua vida e na sua casa, seu filho está se tornando estranho. Ele não era assim. Seu marido está esquisito. Ele podia até ser feio, mas não era esquisito. A sua mulher está uma pessoa triste. Ela não era triste assim. Ela está sempre, constantemente triste e com aquele olhar vazio. E você não percebe. Se você percebe, você não se importa. Como, por exemplo, será como é que estava a cabeça de Abraão por Sara e a cabeça de Sara por Abraão, se os dois não estavam nem aí um para o outro, que o negócio deles era salvar as suas vidas. Não importava estar distante, não importava estar longe. O dia que você para de sentir saudade da sua casa e você para de se importar com a sua família, você deixou de viver a fé. Sabe por quê? A sua Bíblia, lá em 1º livro de Timóteo, ela vai te dizer assim, aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos e negou a fé. O que é cuidar? Cuidar não é a gente dar comida, dar um lugar para viver, dar um lugar para estar. Cuidado vai além de você suprir necessidades físicas. A necessidade emocional, o carinho, o respeito, a maneira de tratar. Tanto que Pedro ameaça os homens que são aços, né? Não, claro que não sou eu, porque eu não sou como os demais, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Aliás, não estou jejuando nem 2 vezes por semana, agora estou jejuando o tempo todo. Então, já está até melhor, né? Já estou no jejum para amanhã. Então, né, dou dízimo, não sou um cara bem, né? É o que falou o camarada lá, irmão, não sou eu não. Né? Então, o que acontece? Se ele diz para nós
que se nós não cuidamos do emocional, do psicológico para dar segurança, porque você veja bem, por exemplo, como que Sara poderia confiar num homem que estava dando a ela uma orientação para mentir acerca deles dois? Como pode ter um relacionamento baseado na mentira? Como que pode um relacionamento baseado na falsidade se criar uma família? Como pode uma família existir? Porque às vezes, por exemplo, a gente tem uma casa e tem pessoas tentando conviver dentro dela, mas a gente não tem um lar. Existe uma família, mas não um lar. Deus não quer só uma família, Deus quer um lar. E Deus não tinha um lar na vida de Abraão. Abraão tinha as promessas de Deus, Abraão era visto e dado por Deus como um profeta, mas por que Abraão não tinha filho, irmão? Por quê? Porque Deus não abençoou o Abraão se ele era profeta. Por que Deus não abençoou se ele tinha as promessas, o chamado, e ele saiu de sua casa? Não é o questionamento de muitos de nós cristãos: pastor, eu saí do mundo, eu saí do pecado, eu vim para a igreja, eu estou na igreja há tantos anos, eu tenho orado, eu tenho buscado, Deus tem falado comigo, eu tenho promessas de Deus, mas as promessas só não se concretizam. Mas vamos dar uma parada e vamos dar uma analisada. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seu marido? Como é que você lida com a sua casa, sua família? Você se importa? Porque na cabeça de Abraão não tinha temor de Deus naquele lugar, mas o Abimeleque tinha mais temor do que o próprio Abraão, que era o profeta de Deus. O Abimeleque tem mais cuidado ao perceber que as mulheres no seu reino não estavam mais, tinham ficado estéreis, e elas não eram. Ele percebe que a sua saúde se tornou vulnerável de uma hora para outra, e ele não era assim. Por que aquilo estava acontecendo? Alguma coisa estava errada. Se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, lá no capítulo 33 de Jó, versículo de número 14, ela vai te dizer assim, ele já vai colocar na tela, que eu vou esperar que ele coloque, diz assim, ó: antes Deus fala, quantas vezes? Uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isto. Primeira maneira que Deus utiliza para falar com o ser humano: antes Deus fala. Versículo 14, filho. Uma, duas vezes, ninguém... 15, coloca o 15, por favor. Isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama. De que forma que Deus fala? Versículo 16, coloca aí, no mesmo capítulo. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Deus fala por meio de quê? Ensinamentos. Que pode vir por meio de pregações, que pode vir por meio de conselhos, que pode vir por meio de músicas, que pode vir por meio de sonhos. Vem de várias formas. Abimeleque, por exemplo, o profeta não tinha nenhuma palavra para dar para Abimeleque. O profeta não tinha o que ensinar para ele, então Deus não precisou do profeta para falar com Abimeleque. Deus falou diretamente com Abimeleque, porque ele não tinha profeta para falar. O profeta estava com problema. Então, se não existe pastor nesse mundo para falar contigo, fique atento que Deus vai abrir seus ouvidos e vai falar com você num sonho, em alguma outra coisa, numa visão, ou qualquer outra coisa aí. Mas que Deus fala, Deus só não fala com quem não quer ouvir. Ou quem não quer aprender, porque o problema, por exemplo, é que as pessoas, elas não querem consertar.
mas elas querem um milagre. E Deus fala, por exemplo, o milagre, a cura iria brotar para o Abimeleque? Iria brotar. Mas antes dele ser curado, primeiro ele tinha que devolver o que ele havia tomado. Lembra de Zaqueu? Quando Jesus entra na casa dele, ele vira e diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, o que eu peguei que eu não tinha direito de pegar, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu peguei. O que Jesus falou sentado na casa de Zaqueu? Hoje a salvação chegou nessa casa. Que dia que a salvação chegou? Zaqueu não era judeu, Zaqueu não era crente, mas era perdido. Porque Deus fala com Abimeleque, Abimeleque fala com Abraão, comendo o filho dele, chamando ele na responsabilidade do que ele deveria ser. Chamando ele na responsabilidade que ele deveria estar vivendo. Que ele deveria ter falado a verdade. Ainda que a verdade lhe custasse a vida, mas falasse a verdade. Ainda que a verdade custasse a família, ainda que a verdade custasse a vida, ele deveria ter falado a verdade. E quando Abraão admitiu, não, realmente ela é a minha esposa, Deus falou, né, meu filho? Não tem como negar, né? E Abraão vai lá e ora para o Abimeleque e Deus sara. Quando você se conserta, irmão, se Deus não está te respondendo, existe 2 possibilidades. A primeira, ou você está igual a Abraão, é um profeta, mas não ouve a Deus, ou o que Deus te mandou fazer, você não está fazendo. Por exemplo, Deus não mandou Abraão falar que Sara era irmã dele. Sabe por quê? Porque a promessa de Abraão estava atrelada a Sara. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem promessas de Deus na sua vida que, se tiver atrelada à igreja, se tiver atrelada à família, você não vai conseguir sozinho desfrutar e receber ela. Muitas coisas que Deus falou, Deus não falou só com Abraão. Sara estava envolvida no meio. Muitas coisas que Deus falou, Ele não falou só com Moisés. Tanto é que a expressão é: ouve, ó Israel. Estava a nação. As promessas, Deus tem promessa para o Brasil que engloba o Brasil inteiro. Deus tem promessas que engloba só você e sua família. E Deus tem promessas que é só para você e mais ninguém, acabou. Só que você precisa entender que essas promessas só vão acontecer na sua vida quando você estiver 100% crendo nelas, ainda que você corra perigo por causa dessas promessas. Que você ande de cabeça erguida e não abaixe a sua cabeça. Que você não tenha que ser corrigido muitas vezes. Tem pecador, tem gente fora da igreja corrigindo crente. Por quê? Porque eles olham e dizem assim: se for para ser crente desse jeito que é o fulano, eu prefiro viver onde eu estou. Porque tem gente que está fora da igreja que tem mais respeito com as coisas de Deus do que muitas vezes gente que está em cima do altar. Gente que está com o microfone na mão pregando o evangelho, que está aí fazendo live. Tem gente, eu sempre falo isso com os pastores, eu tinha um senhor lá na igreja, você chegava lá, você não dava nada por ele. Ele é professor da faculdade, foi professor lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, me parece, ou sei lá, na Ilha do Fundão, não me lembro mais qual a faculdade que ele dava aula, e ele era diretor do hospital do câncer lá em Belém do Pará. O camarada era membro da minha igreja. Você chegava lá, ele estava com um chapéuzinho na cabeça, um boné
bonezinho assim na cabeça, sentado, pegando a Bíblia dele toda marcada, que uma vez eu sentei do lado dele, você olha assim, você pensa assim, é um Zé Mané, não é. E aquele homem, por exemplo, ele chegava ali na igreja 1 hora antes do culto começar. Você jamais ia imaginar quem ele era. E eu sempre falava com os irmãos, você vê esse irmão, ele sempre chega aqui, ó, ele está sempre com a Bíblia dele na mão. A gente está pregando, ele está ali anotando, ele está ali investigando, ele está ali olhando e vendo. O camarada era professor de faculdade, o camarada era da fé, o camarada era uma pessoa inteligente. E eu falava isso com os pastores. Às vezes esse cara aí não vai engolir muita besteira do que você fala lá, porque ele sabe que você está falando besteira. Ele está lá estudando a Bíblia, ele poderia e tem mais entendimento e conhecimento do que muitos está lá em cima falando qualquer coisa. Por quê? Porque ele lê, porque ele investiga, porque ele estuda. Talvez ele está até mais qualificado para estar lá do que quem está lá em cima. Se você olha aqui, o Abimeleque tinha mais temor a Deus do que Abraão. Quem tem mais temor na sua casa? Você que vem na igreja? Ou quem não vem à igreja, que sabe que erra e que falha, que está em pecado, mas tem medo de fazer coisa errada e te pede até oração quando você vem. Dá uma analisada, dá uma olhada. E se você estiver como Abimeleque, o resultado é oração para consertar e restituição. Devolva o que não é seu, tira o que não é seu, devolve para quem é o dono. E conserta com Deus que a oração vai ter eficácia. Se você estiver igual a Abraão, que você é de Deus, profeta de Deus, para falar a palavra de Deus e orar pelos outros, e Deus curar, Deus libertar, Deus abençoar, então conserta a sua vida, bota a sua vida no altar, porque a sua oração vai ter efeito. A sua oração vai funcionar. Mas não minta. Não engane, não passe a sua família para trás. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. E Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder quando você falar. Deus quer nos atender. Se Deus não está te atendendo, analisa, veja, porque a sua oração tem que ter resultado. Veja se não precisa consertar. Veja se você não precisa falar algo com alguém com quem você está tapeando, como Abraão tapeou o Abimeleque, ele teve que falar a verdade, mesmo que sob pressão, mas admitiu. E Deus fala para o Abimeleque, vá lá com ele, porque ele é profeta, ele vai orar por você, e eu vou sarar você e vou sarar a sua casa. Porque tem coisa que enquanto a gente não consertar, irmão, oração não terá efeito. Existem coisas, por exemplo, que quando você se conserta, pode orar que Deus vai responder, Deus vai libertar, Deus vai curar. Eu me lembro, por exemplo, de uma senhora, num bairro chamado Parque Paulista, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias, onde eu fui pastor, de 97, junho de 97 até janeiro de 2003. Eu cheguei lá, chamei lá na frente todo mundo que estava doente e fui colocando minhas mãos, eu mesmo orando. Só ficou uma mulher, foram umas 25 pessoas, devia ter umas 70 lá na igreja. Foram umas 25 pessoas lá na frente, só ficou aquela mulher. O que ela tinha? Um câncer no seio, mas um câncer, pastor, é uma coisa muito séria, e hoje Deus não opera mais assim, porque não tem mais ministros, labareda de fogo que toca e o animal some, porque não tem mais igual Pedro, não tem mais igual Paulo, mas não era Paulo nem Pedro que curava os outros, quem curava era Jesus, e a fé que existia nele é que fazia esse trabalho. Então, eu olhei para aquela senhora e disse assim, a senhora quer ser curada? Ela falou assim, claro que eu quero, pastor. Eu falei assim, me responda uma coisa, o que a senhora tem no coração? Quando você pergunta assim, no caso, né? Não tenho nada não, eu fiz exames recentemente, não tem problema nenhum no coração. Quem te diz que o problema do seu coração é angina, sopro, sei lá o quê, ou veia entupida, ou qualquer outra coisa? Quando um pregador te perguntar como é que está o seu coração, ele está perguntando assim, como é que está a sua fé, como é que está a sua vida, como é que você anda?
que você tá passando aí dentro de você? Tem mágoa, ódio, ressentimento, tristeza, depressão, vazio, sei lá o quê. E aquela senhora, ela começou a chorar e ela disse assim: eu tenho muita mágoa do meu marido e da mulher que está com ele, porque ele me deixou e me trocou por uma garota de 17 anos. E tudo que ele tem, nós conquistamos juntos. E agora ele me trocou por outra. Eu tenho muita mágoa dela. Eu olhei para ela e disse assim: pois é. Ele está lá, na safadeza, na servergonhice dele, que ainda vai chegar o que ele está plantando. Ele está só plantando, ele vai colher. Mas nós não queremos amaldiçoar ele, para ele colher, para ele ver, ele sofrer, não é isso. Você não precisa falar, irmão, você não precisa ser ninguém para você poder dizer isso, que a pessoa está plantando uma semente ruim, ela vai colher mais cedo ou mais tarde, a colheita vai chegar. Porque plantar é opcional, mas colher não. Colher, você colhe o que você plantou. Eu não estava amaldiçoando ele. Mas, de qualquer forma, ele está lá sorridente, feliz, desfrutando da vida. E a senhora está morrendo com câncer. A senhora quer morrer ou a senhora quer viver? Eu quero viver. Então, a senhora precisa perdoar. A senhora trocou ele por outro homem? Não. Mas ele trocou a senhora e a senhora está chateada porque ele te traiu. E porque outra entrou no seu relacionamento. Deus não está te culpando porque a senhora foi traída. Deus não está culpando a senhora porque outra mulher entrou no relacionamento. Mas Deus está dizendo para a senhora que a sua mágoa é o veneno que a senhora quer que ele beba e morra. Mas quem está bebendo o veneno é a senhora. Deixa ele tomar o veneno dele. A senhora se desfaça desse veneno. Joga isso fora. Deus vai curar a senhora. A senhora quer perdoar seu marido? Eu quero, mas não consigo. Eu vou ajudar a senhora, eu estou aqui para isso. E eu vou orar pela senhora. A senhora quer a minha oração? Quero. A senhora vai perdoar? Vou. Eu quero força para me perdoar. Eu vou orar pela senhora, a senhora vai perdoar ele. Fiz a oração, falei, e agora? Ela virou e falou assim: eu estou perdoando ele, a mulher que está com ele, eu estou perdoando em nome de Jesus. Aí eu falei: agora olha no seu seio, vê se o câncer está aí, vê se o nódulo está aí. Ela pegou o seio para lá, para cá, veio a obreira, testou, cadê os nódulos dela? Sumiu. Desapareceu. Por quê? Porque ela quis. Quando você solta o que te fez mal, quando você solta o que te atingiu, que trouxe doenças e destruições na sua vida, na hora que você recebe a oração da fé, ela funciona e ela te liberta, ela te solta e você volta a ficar novinho em folha.